pastor Marcelo já esteve aqui há um tempo atrás, trouxe uma boa mensagem para a gente. Ele tem um ministério no interior de Minas, em Ouro Branco, e é uma boa oportunidade, né? Ele estava nos visitando a sogra, e aí nós o convidamos para trazer a mensagem para a gente. A gente é privilegiado de sempre ouvir muitos pastores aqui, né? Então, mais uma vez, é mais um privilégio. Ele vai se apresentar melhor, né? Mas seja bem-vindo e pode ficar à vontade. Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a todos com a graça, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Meu nome é Marcelo Herculano, sou pastor em Ouro Branco, na cidade de Ouro Branco. Já estamos caminhando aí há 21 anos de ministério, graças a Deus. E é uma honra e um privilégio estar aqui com os irmãos. Tá? Lá atrás está a minha esposa, Sheila. Dá um tchauzinho, olha, minha esposa Sheila. Procurei a Sheila, né? E hoje ela está aqui comigo, né? Nós estamos aí juntos, caminhando para os 12 anos de casados, graças a Deus. Irmãos, tem que orar, tá? Aí Deus manda aquela que vai ser uma bênção na sua vida, vai caminhar contigo no ministério, e vocês serão uma bênção para a glória do nome de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Mas a pessoa mais importante neste lugar é o Senhor Jesus. Amém? E Ele já está aqui. Amém? Onde há 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele estará presente. Ele está presente aqui, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, fazermos uma oração, né? A oração, o início e o fim de tudo, e tudo que fizermos temos que fazer por meio da oração, para a glória do nome de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós Te agradecemos pela honra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para buscar a Tua presença, para orarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Nós não estamos aqui para assistir o culto, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, e ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, e somente ao Senhor seja dada e deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos ouvidos, porque o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela Tua palavra. Abençoe nossas mentes, que elas sejam transformadas, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E abençoe os nossos corações, ó Deus, onde a Tua palavra possa encontrar terreno fértil, e que nós possamos gerar frutos de justiça para a glória do Teu nome, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, ela nos transforma, Senhor. Que sejamos transformados para o louvor da Tua glória. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, e a igreja do Senhor diz: Amém. Glórias a Deus. Ainda de pé, meus amados, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 16. Nessa noite nós estaremos falando sobre o chamado de Deus. Repita comigo: o chamado de Deus. Mais uma vez: o chamado de Deus. Glórias a Deus. Nós vamos entender um pouco a respeito desse maravilhoso e dessa oportunidade que é de ser chamado por Deus, né? O chamado de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 9, a partir do verso 16. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar,
pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque embora seja livre para todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço e tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Amém. Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Podeis assentar, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Nós precisamos entender o chamado de Deus, porque muitas pessoas se enveredam por este caminho, achando que Deus está o chamando para que ele seja um popstar, para que ele seja uma estrela. Deus não chamou estrelas, Deus chamou vasos, para torná-los vasos de honra. Deus não chamou para que você seja conhecido, mas para que o nome dele seja conhecido. E quando Jesus Cristo ele nos chama, ele diz: vinde após mim. Tudo que temos que fazer, meus amados, é seguir Jesus, pois ele vai à frente. Nós precisamos de um referencial, e o nosso referencial é Cristo. Ou seja, nós precisamos andar como Cristo andou, falar como Cristo falou e agir como Cristo agiu. Nós precisamos entender que nós precisamos espelhar Cristo. Quando nós formos em qualquer lugar, as pessoas precisam nos reconhecer como profeta de Deus. E para que eles nos reconheçam como profetas de Deus, eles precisam ver o caráter de Cristo em nós. Eles precisam ver que em nossas faces refletem a glória de Deus. Não estamos aqui para que seja feita a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós somos escravos por amor. Jesus Cristo se entregou, morreu em nosso lugar e nos chamou para fazer de nós pescadores de homens. E o chamado de Deus, muitas vezes nós ouvimos, e ele parece um tanto, ao olhar humano, um pouco controverso, porque Deus chama pessoas imperfeitas para fazer um trabalho que parece impossível. Pessoas imperfeitas, um trabalho impossível, por tempo indeterminado, com ausência de recursos, em um lugar que parece hostil, e que muitas vezes é hostil, para lidar com pessoas que não vão reconhecer o que fizemos por elas. Deus chama as pessoas imperfeitas, parece controverso, porque Deus confunde, usa as coisas loucas para confundir as sábias,
as que são para confundir as que não são, as que não são para confundir as que são. E Deus age dessa forma. Deus confunde os sábios na sua própria sabedoria e faz deles ignorantes. Deus chama pessoas imperfeitas porque quem faz a obra é Ele, e Ele é perfeito. E o agir de Deus é maravilhoso, porque nele opera o querer e o efetuar. É Deus quem faz a obra, Ele só precisa do instrumento, e o instrumento precisa estar livre e disposto para ser usado por Ele. E, meus queridos, nós somos vasos nas mãos do oleiro, e se o vaso não está disponível, Ele usa um caco qualquer. A obra de Deus vai ser feita com você ou sem você. Então, para nós é um privilégio ser usado por Deus para essa obra. Nós não estamos aqui nessa terra para sermos aplaudidos ou reconhecidos pelos homens. Nós estamos aqui para tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. E Ele quer te usar como profeta de Deus, como profetisa do Senhor, como mulher de Deus, como homem de Deus. Ele quer te usar para a glória dEle, mas para isso você tem que estar disponível. Deus não usa os perfeitos, porque os perfeitos se acham. Deus usa os imperfeitos, porque os imperfeitos são dependentes de Deus. Ser dependente de Deus é fazer o que Paulo fez. Lá em Filipenses capítulo 2, a gente vê Paulo falando, eles são fariseus, eu também sou. Eu sou da tribo de Benjamim, pela lei fariseu, segundo a lei homem de Deus. Mas o que para eles é ganho, eu considerei perca, eu considerei como estrume, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo era um homem que falava 4 idiomas, ele falava latim, aramaico, hebraico, ele falava grego, e toda a sabedoria, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, mas tudo isso que ele tinha, ele considerou como esterco, porque o que importa é a presença de Cristo na vida dele, e não o status social que ele possuía. Deus chama pessoas imperfeitas, pois as pessoas imperfeitas são dependentes de Deus. As pessoas imperfeitas abrem mão daquilo que elas possuem para se entregar totalmente a Deus. Por isso que muitas pessoas não entendem o chamado. Jesus Cristo, Ele te tira de uma posição de talvez onde você esteja sendo honrado, para te colocar numa posição que muitas vezes você será humilhado. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que serão humilhados serão exaltados. Quem nos exalta é o Senhor. Deus chama pessoas imperfeitas para fazer um trabalho impossível. Por isso que todo mundo, quando diz que é chamado por Deus, todo mundo taxa de quê? De louco. Você é doido. Você vai abrir mão da sua juventude, você vai abrir mão dos seus recursos, você vai abrir mão da sua riqueza, você vai abrir a mão da sua herança para poder estudar teologia, para poder pregar o evangelho. Você é louco. Você é louco. Você vai construir um seminário. Você é doido. Você vai sair daqui do Brasil e vai para um país muçulmano tentar converter o povo muçulmano, que é tido como um dos mais violentos. Você é louco. Você vai morrer cedo. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. E vale mais 1 minuto na presença de Deus do que 1000 anos fora da presença do Senhor. Vale mais você gastar 1 minuto da sua vida fazendo um trabalho que vale a pena, do que você viver 100 anos nessa terra sem ganhar uma alma para Jesus, sem gerar um fruto de justiça. Não adianta você estar na videira, meu querido. Você tem que gerar frutos.
João capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é o agricultor. O ramo que dá fruto, meu pai poda. Para quê? Para gerar mais frutos. São as provações, meus irmãos. Às vezes a gente reclama de estar sendo provado, mas a nossa provação é para que nós possamos gerar mais frutos para a glória do nome de Deus. O deserto não é um local onde nós temos que murmurar, é um lugar de aprendizagem. Nós não temos que fazer como o povo de Israel, que ficava reclamando por causa da carne, falta pão, falta água, e se esqueciam que eles tinham tudo, eles tinham a presença de Deus. Quando nós reclamamos demais, nós esquecemos do mais importante: é Deus que nos sustenta. Por isso que Deus chama pessoas imperfeitas, porque as pessoas imperfeitas, elas olham para Deus, elas glorificam a Deus nos momentos de dificuldade. Isso faz com que elas encontrem a perfeição em Cristo. Paulo entendeu isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala: olha, eu conheci uma pessoa, não sei se em corpo ou fora de corpo, que ele foi levado até o terceiro céu, depois ele foi até o paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, que a homem nenhum é dado ouvir, mas para que ele não se gloriasse das riquezas daquilo que ele ouviu, foi-lhe dado um espinho na carne, e por 3 vezes orei ao Senhor, pedindo: Senhor, me cura, me cura, me cura. O próprio Cristo apareceu para mim e disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a partir desse momento, eu passei a gloriar-me das minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte, e quando eu estou forte, eu estou fraco. Quando está tudo bem na sua vida, meu querido, na vida das pessoas, elas esquecem de Deus, elas esquecem de orar, elas esquecem de ler a Bíblia, elas esquecem de meditar na palavra, porque está tudo bem, essa pessoa está forte, não, mas ela está fraca. Agora, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma tribulação, você se prostra diante da face do Deus vivo e começa a buscar a face dele. Aí você se enche do Espírito, você se enche da presença de Deus. É aí que nós nos fortalecemos, é aí que nós nos fortificamos, quando nós começamos a buscar a Deus e esquecemos até de nós mesmos. Porque quando você busca a Deus, meu irmão, Ele é que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que renova as suas forças. Como diz a palavra de Deus no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Você não vai achar na Bíblia uma palavra que diz que Deus vai te tirar do vale da sombra da morte, mas você vai encontrar a palavra que diz que o Senhor estará com você lá, te sustentando, te fortalecendo, renovando as suas forças, te dando consolo, conforto, tudo que você precisa para você continuar na sua jornada. Mas nós precisamos entender isso, que para que nós sejamos como Cristo, nós precisamos ser imperfeitos. Nós não podemos nos orgulhar de nós mesmos, mas nos alegrar pelo simples fato de sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso que Deus chama pessoas imperfeitas para a obra dele, pessoas humildes, porque os humildes que se humilham serão exaltados. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É o Senhor que irá nos exaltar, não as pessoas. Não busque o reconhecimento das pessoas, mas combata o bom combate da fé, para que no tempo certo o Senhor te exalte. Você seja exaltado pelo Senhor e não pelas pessoas. Nós não fazemos para as pessoas, não fazemos para aparecer, nós fazemos para a glória de Deus. Amém? Deus chama pessoas imperfeitas para fazer um trabalho que é impossível
onde todas as pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de maluco, mas você vai poder dizer, como Paulo e até mesmo como Jó: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou, e quem me chamou não é louco, quem me chamou foi o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E o que Ele chama para nós parece ser impossível, porque ganhar uma alma, trabalhar com essa alma, meu irmão, você começa, uma pessoa se converte a Cristo Jesus, é no mínimo 1 ano você acompanhando essa pessoa, para que ela tenha condições de caminhar sozinha e ganhar outras almas. Discipulado custa tudo que temos, custa o nosso tempo. Você sair do seu lugar de conforto e sair até a casa daquela pessoa, para poder ensinar a ela o Evangelho. Muitas pessoas e muitas igrejas têm errado, no sentido de que acham que é apenas levantar a mão, entregar a vida a Jesus, convertido. Não, tem que ensinar. Jesus falou isso lá em Mateus: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, sai do seu lugar de conforto, pregue o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a todas as coisas, ensinando a guardar todas as coisas. Então, meu querido, não é apenas você pegar, você conseguiu que ela se convertesse a Cristo Jesus, agora você tem que ensinar o caminho, você tem que ensinar a palavra, você tem que ensinar o beabá. Você acha que quando Jesus Cristo ele veio até nós foi só simplesmente para morrer na cruz, para salvar a humanidade? Não, Ele veio aqui nessa terra, meu querido, ensinar 12 pessoas a ganhar almas. E aí você vê o estilo de liderança de Jesus, porque lá em João capítulo 6, estava lá mais de 600.000 pessoas. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, esse terá a vida eterna. Aí o povo falou assim: não, a gente só quer pão e peixe. Foram embora. Esse discurso é pesado demais para nós, porque ser como Cristo, meu querido, custa tudo que você tem. Então ele virou para os 12 discípulos e falou: vocês também querem ir embora? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Jesus veio aqui discipular durante 3 anos 12 homens, para que esses perpetuassem o trabalho, porque sucesso sem sucessor é fracasso. Que adianta? Você constrói, você cuida de uma igreja, você faz a igreja crescer, mas você não treinou um líder para te substituir. Às vezes a gente fica com medo da pessoa tomar o nosso lugar, mas aqui nós estamos aqui é para deixar o lugar para os outros e partir. Nós estamos aqui de passagem, sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus fala que nós somos cidadãos dos céus. E Jesus Cristo fala em João capítulo 14, que Ele já nos preparou um lugar, para que onde Ele esteja, nós estejamos com Ele também. Nós não estamos aqui para cultivar a terra para nós, irmãos. Nós estamos aqui para ganhar almas, uma plantação para o Senhor. E vai chegar o dia que o Senhor vai nos chamar. Esse trabalho parece impossível, porque é árduo, custa tudo que temos, custa os melhores anos da nossa juventude. Mas quando Jesus Cristo esteve nessa terra, meu irmão, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu a própria vida. Então o que é a nossa juventude diante daquilo que Jesus Cristo nos deu? Absolutamente nada. Deus nos chama para fazer um trabalho que parece impossível, por tempo indeterminado. O seu chamado não tem tempo para acabar. A sua vida está nas mãos de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. O tempo é indeterminado, mas sabemos que o tempo é curto.
Porque Satanás ele está tentando tirar o maior número de pessoas dessa terra. E o que nós estamos fazendo? Existem vidas lá fora precisando de Jesus Cristo. Tem pessoas morrendo sem Jesus. E o que fizermos, e tudo o que fizermos, ainda é pouco. Às vezes nós choramos, meus amados, nós choramos de barriga cheia, porque nenhum de nós tem passado ou passou por aquilo que Paulo passou. Para você ter uma ideia, abra sua Bíblia, você está em 1 Coríntios capítulo 9, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 11, vamos entender um pouquinho o que Paulo passou. Às vezes a gente reclama, a vida está difícil, o negócio está muito complicado, é muita perseguição, é muito tormento. Nós vamos ver aqui um pouquinho o que Paulo passou. Vamos ler aqui a partir do verso 23. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Segunda carta, capítulo 11, a partir do verso 23. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão maior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Algum de nós tem passado por isso aqui? Foi apedrejado, foi açoitado. Meu irmão, nossa vida está boa demais para a gente ficar reclamando. Alguém aqui foi preso por estar pregando o Evangelho? Certa vez a gente estávamos numa igreja e eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Tinha vindo os irmãos chineses para o Brasil no congresso de missões. Então, de repente, um dos pastores se levantou: nós vamos orar pelos irmãos chineses. O tradutor falando com o missionário chinês: nós vamos orar porque eles estão sofrendo perseguição, tal. Aí o pastor chinês fala assim: não, para. O que foi? Quem foi? Nós precisamos orar por vocês, brasileiros, porque vocês dispõem de toda a liberdade que nós não temos lá, e aqui vocês não pregam o Evangelho como deveria ser pregado. Eu falei assim: faltou cavar um buraco e entrar lá dentro. A gente fica reclamando e reclamando de barriga cheia, meus amigos. A gente tem um Deus que nos sustenta, tem um Deus que nos fortalece. A gente tem uma liberdade que nos outros países não tem. E a gente fica chorando porque as coisas estão ruins, porque nós somos maltratados. E às vezes não é nem um maltrato assim, porque lá na China eles apanham,
eles são humilhados, eles são carregados, arrastados nas ruas. Você vê a história dos apóstolos. Vocês acham que algum deles viveu em idade avançada na velhice? Não. Aliás, só teve João, que foi mandado para a ilha de Patmos para ser comido pelas bestas feras. Ele morreu idoso. A Bíblia não fala como que ele foi comido pelas bestas, mas também Deus lá revelou o Apocalipse para ele, mas a Bíblia não cita como que ele morreu. Mas a gente vê Paulo sendo decapitado, a gente vê Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, a gente vê Bartolomeu sendo escalpelado vivo, a pele dele foi arrancada e depois ele foi arrastado pelas carroças. A gente vê Tiago sendo degolado em praça pública. E meus amados, nenhum de nós tem passado por isso. Nós temos que glorificar a Deus pela vida que nós temos e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me para fazer a obra que Tu tens para fazer, e dispormos de energia e de força para fazermos essa obra que parece impossível para os homens, que é em tempo indeterminado. Sim, nós temos prazos de validade, e a nossa vida está nas mãos do Senhor, meu irmão, e nós temos que produzir frutos, porque se nós não produzirmos fruto, o agricultor vai cortar esse ramo e vai jogar, sabe aonde? No fogo, porque o ramo que não dá fruto só serve para ser queimado pelo fogo. Nós estamos aqui para ganhar almas. Precisamos entender que o nosso chamado não é para fazer o nosso nome, mas para erguer o nome de Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado, e se for necessário morrer por isso, que morramos. É para a glória de Deus, é por um tempo indeterminado, pessoas imperfeitas, para fazer o trabalho impossível, em tempo indeterminado, com poucos recursos. É com poucos recursos, irmãos, para que você seja dependente de Deus. E aí você vai encontrar na palavra de Deus um texto maravilhoso. Vamos lá você está em Coríntios? Vamos lá em Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 10. Esse texto é um texto maravilhoso, que a gente aprende com Paulo como que é a vida do missionário, como que é a vida daquele que é chamado por Deus, que tem queimando em seu peito o chamado de Deus. Filipenses 4, a partir do verso 10. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Você vê Paulo falando: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a adaptar, eu aprendi a superar, eu aprendi a improvisar diante de todas as circunstâncias, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que é o Senhor que me fortalece. E no Salmo 37 fala que ainda que caia não ficará prostrado, porque Deus sustenta o justo. No mesmo Salmo 37 fala: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi Deus desamparar o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu falo isso em todas as igrejas que eu passo, meu irmão. Se você encontrar um crente de verdade, seja fiel a Deus, dizimista fiel, passando necessidade, eu rasgo a minha Bíblia, deixo de ser crente e entrego ao ministério, porque o Deus que eu conheço é um Deus fiel, é um Deus justo.
é um Deus que fortalece, é um Deus que não deixa o servo dele passar necessidade. Diz uma historinha, tinha um missionário, pregava a palavra de Deus e pregava e as igrejas esqueceram de mandar recursos. Então os negócios foi acabando, até que acabou. A única coisa que ele fez, ele chegou perto da janela, ajoelhou, Senhor meu Deus, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor é o Deus que supre as minhas necessidades. E o Senhor sabe que acabou a última colherada de arroz. Eu entrego essa situação nas suas mãos. Aí, como sempre tem um bisbilhoteiro, o feiticeiro estava passando, ouviu o negócio. Aí ele foi lá dentro do curralzinho dele e encheu a carroça de comida. Muito material. Comida. Encheu de negócio. Agora eu quero ver, mostrar para esse missionário aí, qual Deus que manda as coisas para ele. Aí foi, meu filho, chegou lá com a carroça, 2 carroças de mantimento. Aí o cara, glórias a Deus, eu vim trazer isso aqui para você, glórias a Deus. Você está dando glórias a Deus? Isso aí vem lá do meu curral de feitiçaria. Glórias a Deus! Aleluia! Que isso, rapaz? Eu estou falando para você que foi o demônio que mandou isso aqui para você. Pois é o Deus que eu creio, quando Ele age, até o inimigo obedece. E é assim o nosso Deus. Ele não vai deixar com que você mendigue o pão. Ele não vai deixar que falte sustento na sua casa. Não vai faltar azeite na sua botija. Não vai faltar pão na sua mesa. Porque o Deus que te chama é o Deus que te sustenta. É o Deus que te fortalece. É o Deus que renova as suas forças. É o Deus que te abençoa. E a medida de Deus é calcada, é sacudida, é transbordante. Vai aparecer muitas pessoas para fazer você duvidar da sua fé. Mas você que vai escolher a quem você vai ouvir. Há um Deus que é fiel ou uma pessoa que muitas vezes é infiel. Nós temos que estar atentos ao que Deus está falando conosco e para onde Ele está nos mandando. E não é problema, meu irmão, e não é pecado você fazer prova de Deus, no sentido, Senhor, o Senhor está me mandando para lá mesmo? É para lá que eu devo ir? Porque às vezes o coração da gente queima para ir em determinado lugar. Se você for ler em Atos, você vai ver muitas vezes Paulo querendo ir para a região da Ásia, e o Espírito Santo de Deus falando assim, não. Você vai ver Paulo querendo ir para Jerusalém, falando assim, se você for para Jerusalém você vai morrer. Eu estou querendo que você vá para determinado lugar, que é que você vá para Capadócia. Você vai encontrar isso na Bíblia. O mesmo Deus que chama, o Deus que te fala, o Deus que te orienta. Então você não tem que ter vergonha de perguntar para Deus, não, eu quero ir para a África. Você sabia que o lugar mais evangelizado do mundo é a África? Você sabia disso? E meu irmão, a palavra de Deus fala, ser-me-eis minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, Galileia, até os confins da terra. Se você não está sendo testemunha na Judéia, para que você quer ir para o confins da terra? Se você não começou pela sua casa, você acha que você vai dar resultado em algum outro lugar? Se a gente não está cuidando do nosso curral, a gente vai dar conta de chegar em outro lugar? É uma coisa que a gente tem que pensar. Se você quer ir para os confins da terra, meu irmão, você tem que começar por baixo. Você tem que começar com o seu vizinho. Às vezes seu vizinho tem vizinho que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor. Às vezes não ouviu a palavra de um missionário, não ouviu a palavra de um pastor, não ouviu a palavra de um seminarista. E são nossos vizinhos. Já pensou nisso? Às vezes a gente está querendo ir no grande sem começar pequeno. Jesus Cristo começou com a própria casa. Nós temos que começar na nossa própria casa para depois chegar ao longe. Tem que pensar nisso. Porque se nós somos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Pense nisso.
Ah, eu quero pastorear uma igreja grande. Mas você tem que começar a lavar o banheiro primeiro. Você tem que começar lavando o banheiro da sua igreja, da igreja que você serve. Meu irmão, vejo algumas pessoas que falam: ah, você missionar na África. Você vê o que as pessoas comem lá. Então você tem que ser uma pessoa que não pode ter que nojinho, não. Porque lá é baratinho, é alimento. Grilo é alimento. Cerveja é alimento. Gafanhoto é alimento. Não pode ter frescurinha, não. Então aqui você fica todo cheirinho. Como é que você vai ser missionário nesses lugares? E onde? Não é para te desanimar, não. É para te dar uma visão de como a coisa é. É comida azeda, bololenta. É pão mofado. É muitas vezes fazer igual no Haiti, que eles pegam um pouquinho de trigo, mistura com barro, cozinha e come. Vida de missionário não é vida de glamour, vida de pastor não é vida de glamour, irmão. É muitas vezes tem que sofrer e chorar quando ninguém está vendo. Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é carregar a cruz, meu irmão. Como fala em Mateus 10, aquele que não carregar a minha cruz todos os dias, não é digno de mim. Carregar a cruz, é o que Paulo fala aqui em Filipenses, que muitas vezes ele passou fome, passou dificuldade, mas ele sabia em quem ele estava crendo, por isso que ele foi vitorioso. Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele aprendeu a adaptar em toda e qualquer situação, porque ele sabe que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. A nossa vida tem que falar mais alto que as nossas vozes. Por isso que nós precisamos dar um bom testemunho, ser testemunhas vivas de Cristo. É fazer o que ele fez, é andar como ele andou, é crer como ele creu. É para isso que o Senhor nos chamou. Esse é o chamado de Deus. Pessoas imperfeitas para fazer uma obra impossível por tempo indeterminado, com poucos recursos, num lugar hostil, onde as pessoas muitas vezes não vão reconhecer o que você fez por elas. Local hostil já é o lugar onde nós andamos, onde muitas pessoas, muitos de nós têm vergonha de dizer que é crente. Quando alguém pergunta: eu sou crente, já é para assustar mesmo. Sou crente. Ah, mas crente até o diabo é. O diabo ele pode crer em Deus, porque ele viu Deus lá, mas ele não obedece. A diferença é que obedece. E a palavra de Deus fala isso. Tiago capítulo 2, verso 19. Creres que existe um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. E muitas pessoas sabem que Deus existe e não estremecem, porque lhes falta o temor de Deus. Tem muita gente aí chamando Deus de você. Deus não é você, Ele é Senhor. Chega num fórum, chama o juiz de você. Agora você tem mais respeito pelo juiz do que por Deus? Eu não vejo ninguém na Bíblia chamando Deus de você. É só Senhor, meu Senhor, meu Deus. O próprio Jesus, ele desceu na terra e chamou Deus de Senhor. Agora a gente querendo ter uma intimidade que nós não temos, chamando Deus de vocês, para mim é falta de respeito. Meu pai, eu chamo ele de Senhor até hoje, e peço bênção. Agora a gente quer forjar uma intimidade com Deus, que nem Jesus Cristo, quando esteve na terra, mostrou. Você não vê Jesus chamando Deus de você. É Senhor. Deus, Ele é Senhor. Ele merece reverência. Ele merece respeito, Ele merece adoração. Os judeus no Antigo Testamento, para poder falar o nome de Deus, falavam uma vez por ano. Lá em Jeremias capítulo 34, eles pararam de falar, perderam a pronúncia do nome de Deus, porque eles começaram a adorar uma rainha dos céus. Aí Deus falou assim: a partir de hoje vocês perderão a pronúncia do meu nome. Aí hoje a gente tem uma referência aí de
HY, que se aproxima de Yahvé. Porque os próprios judeus perderam o pronome de Deus por falta de respeito. Deus a gente trata com zelo. O sacerdote podia falar, o sumo sacerdote falava o nome de Deus uma vez ao ano. Agora vai orar para Deus, vai orar de qualquer jeito, né? E aí, velho? Aí vai sentar, quase deitado. Tem vergonha de se prostrar diante de Deus. Por isso que as pessoas, elas veem em nós a maneira como nós tratamos a Deus, e elas não nos respeitam por causa disso. A gente já dá motivo. As pessoas já não respeitam pelo fato de você dizer que você é cristão, que você é crente, e a gente ainda dá motivo. Por isso que lá em Romanos capítulo 2, Paulo fala: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É por causa do falso e do mau testemunho que nós damos que o nome de Deus é blasfemado. Então, meu querido, minha querida, que não seja você o motivo para que o nome de Deus seja blasfemado. Honre a Deus. Se tiverem que falar mal de você, vai acontecer o que você... Vamos abrir lá em Tito. Você está em Filipenses aí, Tessalonicenses, versículo de Timóteo. Aí você vai achar Tito, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Tito capítulo 2, a partir do verso 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos, e a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje as mulheres jovens a serem prudentes em tudo. Seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Esse é o nosso procedimento. Não é só, se tem Jesus Cristo, ele é salvo. O que mostra que realmente nós somos salvos em Cristo Jesus é o nosso procedimento. É o fato de nós sermos discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo, meu irmão, anda como Jesus andou. E detalhe, o discípulo não é maior que o mestre. Se Jesus chorou, você também vai chorar. Se Jesus sofreu, você também vai sofrer. Mas lembre-se, Jesus venceu. E se Ele venceu, você também vai vencer, amém? Mas nós temos um preço a pagar. Jesus Cristo já pagou tudo na cruz. Ele pagou tudo na cruz, meu irmão. Mas Ele não pagou a nossa maneira de agir, porque nós somos salvos para a prática das boas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem das obras. Isso vem de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos criados em Deus para a prática das boas obras. Ou seja, o que mostra que realmente nós somos convertidos é a nossa vida transformada. Você lembra lá de Esaú, Jacó? Sabe por que Esaú não matou Jacó? Porque quando olhou para Jacó, ele não viu Jacó, ele viu Israel, um homem transformado pelo poder de Deus. É isso que vai acontecer
quando o inimigo te olhar, ele não vai poder te tocar, porque você foi transformado pelo poder de Deus, porque você é uma testemunha viva de Cristo, que dá o bom testemunho de acordo com a palavra de Deus. E meu irmão, não é fácil, a vida cristã não é fácil. Quer saber? Abra lá em 1 Pedro, capítulo 4. Tem que conhecer a Bíblia. Então, fica confiando quando é projetado, que a luz pode apagar, e aí você fica sem ler aqui. Entendeu? Você tem que aprender. Olha o obreiro aprovado, né? De 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 14. Maneja bem a palavra da verdade. É assim que temos que ser. Abra aí 1 Pedro capítulo 4. Muitas pessoas, tem um dia que eu preguei isso na igreja, a irmã veio me chamar minha atenção. Falei assim: pastor, você não pode falar um negócio desse não, minha irmã, está na Bíblia. Está na Bíblia? É. Aí li para ela de novo. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 14. Vamos ler a partir do verso 13. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 13. Quem encontrou, diga amém. Está manejando bem a palavra da verdade, hein, irmão? Glória a Deus, hein? 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 14 a verso 13, vamos lá. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? E aí vem: se ao justo é difícil ser salvo, repetir, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Você acha que vida de crente é fácil, meu irmão? Você está achando errado. É difícil, é cruz todo dia, mas a gente sabe a quem recorrer, amém? Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Está cansado? Descanso é para a alma, tá? Então, seu descanso é lá do cemitério. Enquanto vivo, Deus promete dar alívio. Depois que você morrer, você vai receber descanso para a sua alma. Ah, meu Deus, eu estou cansado. Você está pedindo a Deus para morrer. Ó, Deus, me dá um alívio. Você corre aos pés de Jesus, Ele vai, passa o bálsamo, te bota pronto para poder trabalhar novamente. É num lugar que o Senhor chama pessoas imperfeitas para fazer um trabalho impossível. E nesse lugar, esse trabalho impossível é por tempo indeterminado, com poucos recursos, em um local onde é hostil e as pessoas não vão reconhecer o que você fez por elas. Não espere reconhecimento das pessoas. Faça como Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, combata o bom combate da fé. No final da sua vida, quase indo para ser decapitado, ele manda Timóteo escrever: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Hoje está me reservada a coroa da justiça, que o próprio Jesus Cristo justo me dará, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Combata o bom combate da fé, guarde a sua fé. Se Paulo guardou a fé dele,
é porque tem possibilidade de nós perdermos a fé, irmãos. Há essa possibilidade. Então guarde a sua fé. Isso aconteceu de fato, não sei se vocês já ouviram. Havia 2 missionários que eles foram para a África e retornaram após 50 anos. E durante a viagem, o trajeto, eles falaram: poxa vida, a gente foi enviado para a África durante 50 anos, já estamos velhos, fizemos todo o trabalho. Eu tenho certeza que no porto haverá uma festa para nós. Quando eles chegaram no porto, não havia uma viva alma. Então a mulher, para tentar animar o marido, missionário, disse: não, meu amor, eu tenho certeza que eles estão em nossa casa. Enfeitaram a nossa casa. E lá na nossa casa estão nos esperando. Então, com aquela alegria impactante, eles foram, pegaram táxi, chegaram em casa, com aquela alegria muito grande. Quando abriram a porta, não havia ninguém. Então o marido começou a chorar. Eu não entendo. 50 anos trabalhando para Deus, para essa igreja, e ninguém para nos receber. A esposa colocou a mão no ombro do marido. Falou: sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, meu amor? Porque aqui não é nossa casa. Jesus nos preparou o lugar. Eu te garanto, tão certo como Deus vive, quando você chegar nos céus, depois de combater o bom combate da fé aqui na terra, haverá uma multidão de anjos e de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, porque Deus usou a sua vida. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo do seu chamado. Não tenha medo de trabalhar por Jesus e para Jesus. A recompensa não está aqui nessa terra. Se você está esperando a recompensa aqui, lembre-se que Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Então ajunte tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem pode corroer e consumir, e nem os ladrões podem minar e roubar. Se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus, e você vai experimentar o consolo, o conforto, a fortaleza, a fortificação. Você será um homem ou mulher cheia da presença de Deus, e quando as pessoas se aproximarem de você, elas vão sentir essa presença. E tudo que nós temos que fazer é buscar a mesma coisa que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11, está escrito também em Tiago, no capítulo 4. Jeremias: buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um, é de todo o coração. E em Tiago capítulo 4 fala a mesma coisa: aproximai-vos pois de mim, e eu me aproximarei de vós. Cada passo que você dá em direção ao Senhor, Deus se levanta a seu favor. Então, meu irmão, a graça não é de graça. Temos que buscar, temos que fazer por onde. Quem busca mais tem mais, quem busca menos tem menos. Quem não busca nada não tem nada. Se você quer se encher da presença de Deus, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. São 2 verbos que você vê geralmente nesse texto bíblico: é o gerúndio e o imperativo. Crescer é uma ordem. Orando, gerúndio é continuamente, porque Deus está aqui para nos abençoar, mas Ele se aproxima mais daqueles que se aproximam dEle. Não é uma questão de preferência,
É uma questão de recompensa. É fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que nele creem precisam acreditar que Deus é galardoador, recompensa aqueles que o buscam. Amém? Que você possa buscar o Senhor de todo o coração, não com os olhos nessa terra, mas com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial. Amém? Você honre o chamado de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhos. Você só tem que seguir a Jesus. Ele diz: vinde após mim, e eu farei de você pescadores de homens. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor: Senhor, eu não quero uma aventura, eu não estou aqui para me aventurar, eu estou aqui para honrar o teu nome, para honrar o teu chamado. Eu estou aqui, Senhor, para honrar o teu chamado. Faz de mim um instrumento nas tuas mãos, que eu possa fazer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça de mim um instrumento nas tuas mãos. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Ele sabia. Você que tem convicção do seu chamado, Deus sabia que Ele podia contar com você. Honre o Senhor, honre a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nós reafirmamos diante dos céus e da terra o chamado que o Senhor nos deu. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós pedimos ao Senhor: dai-nos força para prosseguir. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê a coragem que precisamos para prosseguir. Como diz a tua palavra, Senhor, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse chamado, a honrar o teu nome com as nossas atitudes, a crer na provisão que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor tire todas as dúvidas aqui nessa noite, que aqueles que ainda estão titubeando, Senhor, possam, ó Deus, viver a convicção que vem do Senhor, e saber que o Senhor não chamou aventureiros, o Senhor chamou obreiros, o Senhor chamou vasos de honra, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Senhor Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor confirme o nosso chamado, e que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamado, honrando o santo nome do Senhor. Que o Senhor levante aqui ainda missionários, pastores, obreiros, profetas do Senhor, para a obra do Senhor, Pai. Que haja aqui, neste lugar, em nome de Jesus, haja
pessoas sedentas pela presença do Senhor, ramos frutíferos e não figueiras estéreis, que haja ramos frutíferos para a glória e para o nome do Senhor. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, aceitamos o nosso chamado, Senhor, e declaramos, ó Pai, que o Senhor é o nosso referencial, que o Senhor é o nosso Deus e que o inimigo não tem poder sobre nós. É em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós oramos, que nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Eu agradeço ao pastor Giovanni, a todos os irmãos pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Não desista do seu chamado, a menos que Deus tenha te despertado, que não é isso, que não é para isso que você está aqui, porque o chamado de Deus é algo sério, e você tem que ter convicção dele, viver para Deus, ajudar as pessoas, ensinar as pessoas, e isso não é fácil e também não é brincadeira, não é para aventureiro, é para quem é chamado. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe essa igreja, em nome de Jesus. A palavra está com quem de direito. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Shalom. Pera aí, o pastor está vindo aí. Ah, o shalom é para ir embora? Ah, não, então calma aí, vai dar shalom. Aqui é automático, você falou shalom, todo mundo já sai, mas vocês me pegaram, só agradecer a presença do pastor, a presença da esposa missionária aqui também, né?